Olá, eu sou o professor Tiago e começa agora o programa Unisciência, diretamente dos estúdios da TV Uni, da Unifeb. O entrevistado do Unisciência de hoje possui graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade de Santa Cruz do Sul, UNITS, em 2012, e mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina no ano de 2015. E também finalizou sua pesquisa de doutorado também pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente, ele é professor no Centro Universitário de Brusque e Unifeb, e também coordenador do TCC do curso de Engenharia Mecânica aqui da mesma instituição. Ele possui experiência em Engenharia Mecânica com ênfase em robótica. Vou gostar de conversar com ele hoje. Atuando nos principais tópicos: cinemática e estática de manipuladores seriais e paralelos, teoria de helicoides, projeto de máquinas e mecanismos, robôs em contato com o meio e programação de robôs industriais. Um baita programa de hoje. Seja muito, mas muito bem-vindo, professor Júlio César Frantz. Boa tarde, professor, tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite, né? Fico muito feliz de estar aqui com vocês, né? Poder compartilhar um pouco aí da minha história. Nós que agradecemos a tua participação e confesso que eu estou bastante curioso com esses assuntos. Até porque sou fanático por tecnologia, então é um assunto que bastante me interessa. A minha primeira pergunta para você, professor, a gente sabe que o mestrado e o doutorado são áreas, né, e atividades dos quais a gente fica um pouco mais próximo dos estudos científicos, momentos talvez que a gente mais estuda na nossa vida. Do que se tratava a sua pesquisa de mestrado e doutorado e quais foram os principais achados que o professor teve nesses dois grandes períodos de estudo? Legal, professor. Meu mestrado e meu doutorado foram em engenharia mecânica, assim como minha formação, mas na área de projetos. Então, eu sempre gostei, né, desde o início da graduação, a trabalhar com projetos, desenvolver máquinas, construir coisas, né? Então, tive várias experiências durante a própria graduação que me levaram a isso, né? E meu desejo por conhecer mais tecnologia, né, conhecer principalmente sobre automação e robótica, me levou para o mestrado, né? Na época que eu me inscrevi para um mestrado, comecei a pesquisar cursos no Brasil que ensinassem robótica, né? E uma forma que eu encontrei de aprender mais foi através do mestrado. Então, o meu mestrado ele foi em programação de robôs. Vou tentar explicar de uma forma bem simples, né? Mas imagina que tu tem dois braços robóticos e eles vão realizar uma tarefa colaborativamente. Então, um vai manipular uma peça e o outro vai fazer uma operação, por exemplo, de furação. Imagina que ele estivesse segurando uma furadeira, né? E o outro uma peça e ele ia fazer um furo. Um faz um furo, né, com a furadeira e o outro segura. Então eu tive que desenvolver um algoritmo para controlar as forças do robô, né? Então essa é uma aplicação que hoje é chamada, né, de usinagem robotizada. Uma aplicação que tem bastante assim, potencial de utilização na indústria, né, para automação de tarefas. Então meu mestrado já foi nessa área bem focado em cinemática e estática, né, movimento e forças de robôs. E aí no meu doutorado, o doutorado como é uma tese, algo inovador, né? Então a gente também complica um pouco mais, né? Normalmente é um pouco mais difícil, né? Então eu comecei a trabalhar com dinâmica de máquinas. E aí eu sempre tive vontade, né, de estudar fora do Brasil. E na graduação eu não consegui, no mestrado eu não consegui, e aí no doutorado eu consegui fazer um doutorado sanduíche, que eu fiz parte na Inglaterra. E lá eu comecei a trabalhar com cirurgia robótica. Então, meu doutorado foi com solução, né, de cinemática e estática aplicado para robôs para cirurgia robótica. Então, desenvolvi parte na Inglaterra e parte aqui no Brasil, da minha tese, né?
O professor acha que o futuro realmente é a tecnologia, a robótica, dessas grandes indústrias? Assim, hoje, assim, nós temos muitas profissões até, né, estão se extinguindo, mas são profissões que realmente, às vezes, são tarefas que são nocivas ao ser humano, né? Então, tu imagina, né, nós estamos acostumados a trabalhar no escritório ar-condicionado, né? Tu imagina se tu tivesse que trabalhar 8 horas por dia de frente para um forno que, sei lá, tá fundindo um aço e tá a 2.000 graus Celsius. Então, isso são tarefas muito nocivas para a saúde do ser humano, né? Então, principalmente essas tarefas, a gente está buscando realmente automatizar, porque o ser humano ele tem muito mais capacidade do que ficar, às vezes, apenas apertando um botão, né? O nosso cérebro, a nossa inteligência é muito superior a isso. Então, realmente, a tecnologia, eu defendo, né, o uso de robótica, principalmente nessas aplicações, né? Onde vai causar, né, dano à saúde, né? Às vezes a pessoa tem uma expectativa de vida menor porque ela trabalhou tantos anos, né, numa operação que acabou impactando a saúde dela, né? É verdade. Eu também compactuo do mesmo sentimento e entendo que a tecnologia ela acaba fornecendo novas possibilidades e novas práticas industriais que, de fato, acabam trazendo mais qualidade de vida para a população. Né? A gente acaba extinguindo essas vagas de trabalho que, de fato, eram extremamente nocivas. Sim. Nesses tantos anos do professor, de dedicação acadêmica, né, principalmente na fase de mestrado e doutorado, que a gente sabe o quanto a gente estuda e o quanto a gente produz conhecimento, possivelmente o professor já produziu muitos artigos e muitos estudos, né, em toda essa sua trajetória. Quais foram os principais desafios de fazer o mestrado e doutorado? E se há algum estudo que o professor tenha mais carinho e que, de fato, o professor se lembre dele com mais emoção, talvez pela dificuldade de se ver? Sim, legal. O mestrado, assim, eu sempre falo, né, para quem conversa comigo, eu procuro falar bastante também da experiência, né, para as outras pessoas, né? Eu acho que o programa, nesse sentido, ele também traz essa visibilidade, né? Bacana. O mestrado, para mim, ele foi algo, assim, muito legal, que me trouxe muito, assim, paixão mesmo de fazer, né, tudo, né? Então, o doutorado, eu já dispersei um pouco. Então, perdi um pouco o foco durante o doutorado. E isso acabou me usando mais energia no final. Eu tive que me concentrar muito mais no final da minha tese para concluir ela, né? Porque no começo dela, como eu já vinha 2 anos fazendo pesquisa, né, e a pesquisa ela é um trabalho realmente devagar, né, é meticuloso. Então eu comecei a ter outras experiências durante o doutorado, em projetos de pesquisa, né, o que acabou desfocando um pouco da minha tese. Então, assim, o que eu falo para quem quer encarar, né, a pesquisa é realmente definir um objetivo, né, e falar, ó, eu vou fazer isso, vou me planejar, né, para me executar, né, e cuidar com as dispersões, né. Assim é no nosso dia a dia também, mas a tese são 4 anos normalmente de pesquisa. Então, nesses 4 anos podem acontecer muitas coisas, né, e às vezes acontecem coisas externas que para tu fazer uma tese precisa realmente de muita concentração, né, e é fácil da gente se desconcentrar hoje. Então, nesse sentido, a minha dica, né, em relação aos trabalhos, eu tive uma experiência, assim, várias experiências, né, como eu estou tendo agora fazendo pesquisa na universidade, né, então tem trabalhos que eu estou desenvolvendo um braço robótico aqui na universidade, então é uma sequência, né, a pesquisa ela não é feita em uma só, né, então já consegui atingir hoje um braço robótico bem bacana, com os TCCs de engenharia mecânica, né. Isso tem me dado muito prazer, assim, de ver os alunos se formando, né? E a possibilidade de nós, professores, realmente impactar isso, né? Trazer, né? Então tem isso e uma pesquisa, assim, do meu doutorado, né? Que me levou para um congresso na Itália. Isso eu senti muito prazer, porque quando eu apresentei, tinha professores que eram os autores dos livros que eu estudava, que eu estudo, né? Robótica. Então, a sensação de eu estar ali na frente, apresentando para os autores dos livros, aquilo foi algo extraordinário para mim. Eu lembro, assim, chega a me arrepiar de pensar. Isso foi fantástico.
É incrível que sente fazendo parte dessa história, né? Isso, exatamente. É um sentimento bastante interessante. E falando, né, puxando o assunto que o professor comentou, a gente sabe que a união entre teoria e prática é bastante importante para os alunos, né? O que faz com que eles aprendam mais e aprendam melhor. O que o professor faz para trazer essas habilidades, principalmente o senhor que trabalha com uma prática, né, com uma atividade um pouco mais prática, né, da robótica. O que o professor faz aí diferente dos seus alunos? Sim. Na engenharia mecânica, né, no curso aqui da Unifeb, nós temos um privilégio assim, de ter uma estrutura de laboratórios muito legal, com equipamentos disponíveis, né, materiais para fabricação, né. Isso é muito bom para nós, né, para o professor também e para os alunos, né. Então, eu sempre tive um viés prático, né, eu acho que o profissional, com certeza da engenharia, os outros profissionais, né, a gente tem que fortalecer muito a teoria, né, porque é importante conhecer. Se tu não sabe calcular, né, vou dar um exemplo de uma ponte, né, se o projetista não sabe calcular a ponte, ele não vai conseguir construir a ponte, né, porque parte de um projeto bem feito, bem executado, né. Então, aqui, como nós temos uma infraestrutura boa de máquinas, impressoras 3D, máquinas de usinagem, soldagem, máquina de ensaio, todas as minhas disciplinas têm um projeto, todas. Eu sempre executo um projeto. Esse semestre, por exemplo, estou dando mecânica dos sólidos, vibrações, engenharia assistida por computador. Então, no A3, normalmente é a entrega do projeto com a execução do protótipo. Então, os alunos, durante o semestre, eles montam o projeto, eu ensino os alunos, né, como fazer um projeto de engenharia, né, com memorial descritivo, né, que eu às vezes cobro muito, né, o pessoal às vezes pensa que um projeto é executar um desenho, né, mas não, tem que ter os cálculos, né, a gente tem que comprovar, né, por isso que a gente estuda engenharia, né, a matemática é a nosso favor, né, usar a matemática a nosso favor. Então eles, com essa infraestrutura a gente consegue botar isso na realidade mesmo, tirar do computador, né, e executar os mecanismos, as máquinas, né, isso é muito bom, né, então sempre procuro fazer isso, um exemplo. Essa união da teoria e prática é incrível, que faz com que eles de fato aprendam mais. Sim. Eu sou fascinado por tecnologia e adoro toda essa... E quando, né, eu fui atrás do teu currículo, eu vi robótica, eu disse, né, que eu quero gostar. Professor Júlio, para finalizar, a gente pede uma frase que marcou, uma mensagem aos teus alunos, né, para que de fato eles lembrem de ti e assistam esse programa. Sim. Eu vou deixar uma mensagem, né? Uma mensagem para os alunos, que realmente as pessoas que... Acho para tudo na vida, né? Principalmente a gente precisa ter um objetivo, assim. Ter uma visão, né? De onde é que a gente quer chegar. E o que a gente quer deixar, né? Como posso falar? O que a gente quer deixar para os outros, né? Qual lembrança a gente quer deixar, né? Então, muito parte do princípio, né? Da gente saber os nossos objetivos e ter garra, né? Acordar todo dia, assim, agradecer e falar, eu vou fazer, eu vou cumprir, vou dar o meu melhor, né? Porque realmente a vida ela vai acontecendo muitas coisas, às vezes, que vão te tentar, né, te colocar para baixo, mas tu tem que olhar para o teu objetivo e falar, não, eu vou chegar lá e é isso que eu quero, né? Então, isso que eu sempre falo para meus alunos em aula, né? Vou deixar aqui também a mensagem na TV, pelo menos. Legal. Professor doutor Júlio César Francis, muito obrigado pela tua participação no programa Unisciência. A gente fica extremamente honrado com a sua presença e, de novo, muito obrigado pela sua vinda aqui e explanar os teus conhecimentos acerca da engenharia e da robótica. Eu que agradeço vocês, né, pela oportunidade. Eu espero que o pessoal tenha gostado também. E estamos aqui na universidade, né, para receber todo mundo e com certeza mudar aí o nosso Brasil, né, trazer mais tecnologias aqui para auxiliar na vida das pessoas. Eu confesso que ficaria por horas e horas conversando com o professor Júlio Francis, mas finaliza aqui o programa Unisciência, diretamente dos estúdios da TV Uni, da Unifeb. Até a próxima!